Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana comigo. Você deve estar se perguntando por que raios não estamos numa terça-feira com um episódio novo. Devido ao trabalho e algumas pautas, eu estou variando a liberação do episódio do Rabiscos entre terça e quinta, já que agora não tem a cabine do filme. Eu consigo ter uma liberdade maior de trabalho e uma liberdade maior de agenda, beleza? Toda semana vai ter, às vezes sairá na terça, às vezes na quarta, às vezes na quinta, e eu dou o meu melhor, prometo, sempre. Hoje, um episódio solo. Faz tempo que não tem divagações por aqui. Era muito comum na época, no começo do Rabiscos, eu e a Jéssica Balbino fazermos apresentações, episódios solos, mas, de uns tempos para cá, acabou não rolando mais. Eu estava relendo alguns textos da Sylvia Plath e falei, por que não falar sobre ela, já que eu cito tanto ela e nunca dediquei um episódio exclusivo para a escritora, então eu falei, preciso dar esse suporte para ela. Bom, vou dar algum contexto para quem não conhece a Sylvia. Ela é uma escritora norte-americana. Teve sua notoriedade destacada, infelizmente, por um suicídio. Ela tirou sua própria vida muito jovem, aos 31 anos, em 1963. Por que eu falo do suicídio dela logo de cara? Porque é uma história que vai acompanhá-la. Vai acompanhá-la, não tem jeito. Vocês vão ver aqui com algumas observações que eu vou fazer que ele é, de certa forma, um karma aí que acompanha a história dela pós-morte. Né? Um karma que ele é destacado muitas vezes. Bom, a gente pode citar duas grandes obras da Sylvia. O livro de poema Ariel e A Redoma de Vidro, que é um romance autobiográfico, ambos publicados após sua morte, né? O que é curioso também, porque a Sylvia teve esse destaque aí maior após sua morte. Tem um livro também, a coletânea The Colossus and Other Poems. Não tem tradução para o português, mas seria algo como Colossal e outros poemas, A Força e outros poemas. Uma tradução aqui bem sem vergonha. E como as pessoas costumam falar que a Sylvia Plath tem uma literatura confessional, eu quero corroborar isso, porque para mim ela não escreve, ela confessa, de fato. E eu ainda sinto uma espécie de estranheza ao não identificar que quando ela fala sobre um elemento muito importante na sua literatura, que é a depressão é uma personagem assim infindável dos seus textos. Quem não leu Sylvia Plath logo percebe, lendo 2, 3 textos, que a depressão faz parte ali da incorporação da sua poesia. E quando ela fala da depressão, eu nunca sei se ela está se colocando num lugar de força ou se ela está se colocando num lugar de vulnerabilidade. Sabe quando as pessoas falam que quando a gente expõe as nossas fraquezas, a gente está sendo forte? Tem pessoas que falam, fulano é forte, ele expõe os seus defeitos. Tem pessoas que falam que é fraqueza, na verdade, outras falam que é para chamar atenção, outras usam isso como uma arma contra a gente mesmo, né? Quantas vezes a gente confia as nossas fraquezas, as nossas falhas para uma pessoa que a gente ama e às vezes a gente se decepciona porque numa briga essa pessoa usa as suas fraquezas contra você mesmo, né? Eu acho que a Sylvia é um misturar disso tudo, sabe? Porque sempre que eu leio as obras dela, eu me pergunto quanto custou para ela falar sobre isso naquela época, na década de 60, na década de 50, num mundo apenas de papel, onde as trocas pessoais eram mais limitadas do que o apelo tecnológico de hoje, sabe? Quão caro foi tudo isso? Eu, sinceramente, não sei. O que eu sei é que a Sylvia Plath ela tem um caso de amor antigo com a literatura, porque ela começa muito cedo. Eu gosto de ligar até essa ideia de solidão, porque a Sylvia começa a escrever aos 8 anos. Aos 8 anos ela escrevia, publicava em jornais regionais, em Boston, se não me engano, naquela região. E ela continua escrevendo e ela vai crescendo. Quando ela tem 18 anos, a Sylvia, dentro ainda desse todo esse universo melodramático que ela vive, né, que ela vive pelos conflitos naturais,
de uma pessoa que cresce, de uma mulher que cresce, aos 18 anos a sua escrita ganha de fato corpo. E ganha corpo porque ela começa a ter mudanças significativas na vida de estudante, na vida de filha e na vida de uma pessoa que tem uma nova percepção sobre o mundo. É importante destacar uma ida dela para Nova York. Ela entra numa escola de artes, né, aos 18 anos, e uma escola de artes voltada para mulheres, que é o Smith College. E ela começa a trabalhar de fato com a literatura, porque ela passa a editar uma revista feminina chamada Mademoiselle. E por conta dessa edição, por conta desse trabalho, ela fica por um mês em Nova York. E isso é muito importante para a carreira literária dela e para a obra, porque essa ida para Nova York, essa descoberta em Nova York, é com que ela conta na sua autobiografia A Redoma de Vidro. É uma autobiografia romanceada, mas é a sua própria história. Eu sou apaixonado nesse livro porque eu li esse livro jovem. E quando eu li, eu me senti muito confortável. Eu me senti completamente amparado na maior fala clichê aqui dentro de um leitor e uma escritora que tem admiração aí através da sua obra. Na Redoma de Vidro acontece fatos, experiências, né? É uma menina que vai estudar fora, tem as dificuldades que as novidades se impõem, novas amizades, novos relacionamentos. E, em se tratando de Sylvia Plath, nesse momento também, a depressão invade a sua vida. Nesse momento, ela ganha uma importância muito forte, porque é uma doença. E eu sei que quando a gente fala dessa doença, o jeito que ela chega, a gente sempre se pergunta, né, quando alguém está com depressão, será que se ela entendesse melhor seus conflitos, será que se ela tivesse um diálogo melhor, ela teria tido essa doença? Será que ela conseguiria prevenir essa doença? É uma pergunta idiota, a gente faz essa pergunta, mas ela é idiota. E por que é idiota? Porque a gente quer culpar a pessoa que está doente, né? E não faz com que, sei lá, a gente não faz essa pergunta com quem pega uma pneumonia, né? Então é estranho falar nisso, mas é porque a Sylvia ela passa tanta força em alguns pontos que às vezes a gente fala assim, nossa, parece que ela conseguiria passar por isso sozinha, ela conseguiria superar isso, sabe? Mas aí é dentro da imaturidade de um Tadeu aí com 18 anos lendo. O fato é que a complexidade da Sylvia me faz pensar que ela era de fato uma pessoa deslocada da sua época, era uma pessoa deslocada dos seus círculos naturais. E lá no começo eu falei do suicídio, e por que eu falo isso? Porque quando você consegue fazer esse lance da Sylvia, jovem, saindo de casa, indo estudar, melancólica, angustiada, deprimida, e tem essa morte trágica tão precoce, né? A gente sempre leva o suicídio num lugar que talvez ele represente um papel maior do que de fato ele representa. Porque o suicídio põe cabo à vida, termina uma história, tudo bem. Mas a Sylvia, ela se fortalece literariamente após esse fatídico acontecimento. Me incomoda um pouco quando ligam a Sylvia Plath apenas ao suicídio de um modo simplório, sabe? Numa coisa de caça-clique, para usar um termo da moda. Havia uma doença, fato. Havia uma vontade de não prosseguir às vezes. Lendo os diários, a gente sabe que ela não era uma pessoa que queria se matar o tempo todo. Nenhum suicida, uma pessoa com tendência suicida, quer se matar o tempo todo. Eu não vou abrir um tratado psicológico aqui, né? Mas a Sylvia, quando escrevia, ela se autoanalisava. E ela conseguia fazer duas coisas muito interessantes. Para mim, ela pedia socorro e ela transmitia afeto. E aí que está a grandeza da Sylvia. A grandeza dela é justamente nisso. Porque como que pode uma escritora chegar nesse nível de conversa, sendo tão jovem, uma mulher no meio do século? Sabe, entende quando eu falo que ela era deslocada do tempo? Né? Claro que, como tantas outras, mas aqui a gente está falando dela, né? Tratando da obra dela. E quando eu falo
do aconchego que eu sentia com a sua literatura é porque ela tem coisas lindas que também mostram uma Sílvia afetiva. Tem um poema dela que eu até separei aqui para mostrar para vocês, chamado Canção da Manhã. Olha que coisa linda. Que fala assim: o amor faz você funcionar como um redondo relógio de ouro. A parteira bateu em seus pés e seu grito nu tomou lugar entre os elementos. Nossas vozes ecoam, exaltando sua chegada. Estátua nova num museu arejado. Sua nudez assombra nossa segurança. Ficamos ao redor brancos como paredes. Sou sua mãe, tanto quanto a nuvem que destila um espelho que reflete seu lento desaparecimento na mão do vento. Olha que lindo, na mão do vento. A noite toda seu hálito de mariposa flutua entre rosas lisas. Acordo e ouço. Longe, um mar se move em meu ouvido. Gente, isso não é maravilhoso? Um mar se move em meu ouvido. É incrível, né? Esse é só um excerto do poema. Esse poema diz algo que coloca significado na manhã através da poesia e também que coloca significado na poesia através da manhã. E ela tem esse dom de conceituar coisas ordinárias, como os grandes poetas têm, de olhar tempos, de olhar estações fugindo do óbvio. Eu não sei se fugindo do óbvio ou morrendo no óbvio, ou se desfalecendo no óbvio, ou se rendendo no óbvio. Talvez soe até melhor isso. Então, ela tem esse período, ela tem esses 18 anos, colégio, depressão, redoma de vidro acontecendo ali naquele momento em tempo real. E ela tenta o suicídio, então, pela primeira vez aos 21 anos, quando ela toma remédio em altíssimas doses. Ela foi internada, tomou choques de insulina e como medida de tratamento. E como não podia deixar de ser, ela levanta um hiato, né? Levanta uma pausa na vida dela. Então ela com após essa internação e tecnicamente curada, ela volta à academia, volta à faculdade e ela se forma. E eu até achei curioso que uma vez me falaram que a monografia dela foi sobre o escritor Dostoiévski. Eu acho curiosíssimo, porque o Dostoiévski ferra a minha cabeça, muito. Sou muito fã dele. Não de tudo, não sou fanboy também, mas a maioria das coisas que eu li eu gosto muito. Gosto em especial do Crime e Castigo, gosto também do Irmãos Karamazov. E são livros fortes psicologicamente, né? Principalmente Crime e Castigo. E ela faz a sua monografia sobre esse tema. Ela que veio aí de uma ruptura psicológica, ela que veio de uma doença psicológica. Então é muito louco entender como que funcionava a Sílvia dentro da sua complexidade. Eu acho isso incrível de analisar e de colocar ela dentro do seu papel solitário da vida. Agora, a minha experiência, né? A minha experiência pessoal, meu primeiro contato com a Sílvia Plath foi com Ariel, que é o segundo livro de poesia dela a ser publicado, que foi publicado após sua morte também, em 65. E eu era bem novo quando eu peguei Ariel, um professor que me indicou. Eu não conseguia nem entender tudo ainda. Mas o meu professor ia indicando algumas coisas, ia me contando, e eu vi que o livro estava me falando muita coisa. Então, Ariel foi um livro muito especial para mim mesmo. Foi muito forte, né? Foi uma prévia até chegar a Redoma de Vidro que, de fato, ganhou meu coração. Mas Ariel, eu tenho ele hoje ainda rabiscado, marcado, dobrado, né? Aquele livro que você manuseia ele com uma certa intensidade. E foi muito interessante ler a Sílvia Plath enquanto eu era bem jovem, porque era eu ali na poesia, era eu ali. Quero que vocês ouçam a minha amiga, querida poeta Cali Boreas, poeta portuguesa que tanto gosto, que ela leu algumas poesias para mim. Escorre pelo muro e eu
Sou a flecha, orvalho que avança, suicida e de uma vez se lança contra o olho vermelho, fornalha da manhã. Não é maravilhoso isso? É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Escorre pelo muro e eu sou a flecha. É sensacional. E eu ligo tudo isso da Silvia à solidão porque não teve nenhum desprendimento dela. Quando eu li os diários da Silvia Plath, nessa edição que saiu agora, acho que saiu para Globo Livros, e tem a edição, uma linda edição da Biblioteca Azul, eu vi muita solidão ali, constatando com uma vontade de falar. E aí que a coisa me pega, Tem um trecho do diário que talvez una isso que eu estou falando. Isso que eu falo da solidão. Deixa eu ver que eu anotei aqui. Aqui, ó. Ele fala assim: meu Deus, a vida é solidão. Apesar de todos os ópios, apesar do falso brilho das festas alegres sem propósito algum, apesar dos falsos semblantes sorridentes que todos ostentamos, e quando você finalmente encontra uma pessoa com quem se sente que pode abrir a alma, você para chocada com as palavras que lhe são pronunciadas. São tão ásperas, tão feias, tão desprovidas de significados, tão débeis, por terem ficado presas no pequeno quarto escuro dentro da gente durante tanto tempo. É maravilhoso isso. Palavras débeis por terem ficado presas no pequeno quarto escuro dentro da gente. Repare que ela falava sobre uma vertente humana que abarca todas as questões humanas, de Deus ao olhar no espelho. A sensação que eu tenho é que a Silvia Plath ela percebia os calabouços das máscaras sociais, ela percebia as artimanhas das máscaras sociais, ela conseguia sempre ver com um olhar de raio-x, porque ela tecia com muita precisão os perigos de se viver em sociedade, porque os perigos são obrigatórios, são compulsórios. Você viver em sociedade é se arriscar. Ninguém está numa sociedade em vão. Você está correndo risco. Desde quando o seu quarto é fechado, ou quando a gente recosta no travesseiro e a gente fica pensando nas lembranças, nos problemas. Quem que não para no quarto, não se questiona, o tempo todo sobre espaço, sobre lugar? Quando que a gente questiona a nossa sanidade mental, por exemplo? E quando eu leio a Silvia Plath, eu falo assim: a que custo é viver nessa sociedade que eu tô, nessa sociedade, capitalista? A que custo se ignora os fatos humanos, como se sentar em família sem falar de negócios, sair à noite quando não há competição no comércio, quando os bancos estão fechados? Sabe? E eu fico vendo assim, os poemas hoje e as pessoas tendo um déficit de conversa, e eu falo: quando que a gente parou de falar sobre viver? Por que a nossa vida virou a nossa profissão? Por que a gente tem que sempre adjetivar o nosso nome com o que a gente se formou para ser? Por que a gente não pode ser simplesmente o nosso nome e a nossa história? Sabe? E por que sentimentos têm tanta necessidade de ser julgados? Essas indagações que eu tive jovem, que eu tenho até hoje, vem muito desse lugar da Silvia, vem muito desse tipo de frases cortantes que ela usa. Porque essas questões, na verdade, elas deveriam ser menos doloridas. E a Silvia viveu há décadas. Ela viveu no meio do século. E hoje que a gente está nessa pressa, que as pessoas querem que a gente ganhe dinheiro sem interação humana, investindo na bolsa de valor, nas criptomoedas, querem que a gente fale menos e menos e menos com gente, querem robôs em todo lugar, a todo custo. Então eu entendo a Silvia Plath e digo com muita serenidade que eu não consigo falar dela
sem falar da solidão humana pura, que é a solidão humana essencial, que é o que me trouxe, na verdade, aqui nesse episódio. É curioso também que às vezes a gente tem medo de falar sobre profundidades humanas e ser taxado por pessoas que se dizem intelectuais, que se dizem da academia, como rasos, como superficiais. Hoje, se você escreve um poema de amor, é muito fácil ser taxado e ser julgado por isso, como uma pessoa rasa, como uma pessoa que está fazendo uma poesia que não é profunda. Eu não estou aqui para escrever um tratado, eu não estou aqui para questionar esses julgamentos de uma forma inconsequente, mas eu acho que a gente não precisa ter esse medo. Porque eu falo da solidão quando eu falo das coisas humanas, quando eu falo do medo. Eu falo da solidão quando eu falo da felicidade também. Porque o que pega a Sylvia Plath é que ela parece que todo tipo de solidão que é ligada a ela é ruim, que ela não é parceira, que não é algo a ser dialogado. E aí eu fico pensando nessas coisas enquanto escritor, enquanto poeta ou aspirante a poeta. Quão difícil é colocar hoje adultos numa situação de emoção. Porque quando você vê o adulto numa situação de emoção hoje, tendemos que eu falo é o senso comum, a falar que eles são imaturos. A Sylvia Plath sofreu muito com isso, porque ela era tecnicamente uma mulher padrão, loira, magra, bonita, como se seus problemas fossem tão somente problemas adolescentes, né? Ou que lhe faltou uma preocupação de verdade na vida. A gente não pode tirar ela de um contexto social, claro que não. E a gente tem que entender que ela deu cabo à própria vida num contexto de ser mulher e depois num contexto de ser voz do movimento feminista. Eu fico pensando, né, quando a gente é adolescente, por exemplo, vou tentar explicar uma coisa que eu penso bastante. Quando é comum um adolescente falar que ama alguém, um adolescente apaixonado, e é muito comum também o adulto menosprezar esse amor do adolescente, falar que esse amor não é amor, que não vai dar certo, que ele tem muito a viver ainda. O que é muito agressivo. Eu acho que é isso que eu sinto quando tenho um amor questionado, quando eu tenho as emoções humanas questionadas. Por que é agressivo? Porque para aquele adolescente que está falando que ama, está falando para uma mãe, para um pai, é todo o amor que ele conhece. É o máximo de sentimento que ele já viveu em toda a sua vida. E ouvido de pessoas adultas que você é imaturo, você vai crescer ainda, é agressivo. É agressivo para a pessoa que está amando, né? E falando em amor, tô fazendo uma bagunça aqui, num brainstorm aqui, das coisas que me vem à cabeça. Falando em amor, a Sylvia teve uma história complicadíssima com seu marido, o poeta Ted Hughes. Ela conhece ele meados aí dos anos 50 e ela tem nele uma figura de um grande amor, assim. Ele escreve também, mas é incomparável para mim. A poesia da Sylvia nem se compara. Eles têm 2 filhos, Frieda e Nicholas. Só que o Ted, ele tem uma relação de abuso muito grande com a Sylvia. Ele tem uma relação de traição, ele tem uma relação de agressividade. E a Sylvia, com 2 filhos e um marido com todas essas problemáticas, ela passa a ser incrivelmente mais solitária. Incrivelmente mais. E eu não sei se a veia solitária da Sylvia Plath está ligada também ao fato dela não ter sido tão reconhecida em vida, né? Porque ela veio fazer a fama depois da sua morte. Será que se ela fosse lida, que ela tivesse tido dialogada com as pessoas da sua época, será que isso a gente não seguraria uma saúde psicológica dela? Não sei. Hoje a gente lê os diários dela, né? Nós, meros mortais. São anos de diário, porque ela escreve da infância até sua morte. Então é muito fácil, né, a gente se debruçar confortavelmente sobre a história dela. E o Ted, ele tem um papel na vida dela muito ruim.
no final das contas. Eu sei que tem os defensores. Eu sei que muitas pessoas defendem o TED, defendem toda o que aconteceu, né? Enfim, tem várias histórias, tem tudo sobre eles. Não vou aprofundar muito sobre isso, não, sabe? Mas dentro desse pós-divórcio, quando a Sylvia Plath ela se separa do TED, a gente pode falar muito de um período muito producente. Ela produz muito. O livro dela, Ariel, que eu estava falando logo acima, ele é escrito pós-divórcio. É aquela menina angustiada, solitária, que vem se chocar com um episódio de laceração familiar. Ela volta para a Inglaterra com os filhos. Ela tem uma nova etapa sobre ser mãe. Um filho bebê, outro de 2 anos. Junta esse cenário apocalíptico na cabeça dela. Junta todos os problemas com depressão que ela tem. Junta as decepções amorosas que ela teve com Ted Hughes. Junta com um não diagnóstico completo, não tratamento, né? Naquela época ainda muito mais limitado o tratamento médico com doenças psíquicas. E ela vem a se matar nesse cenário. Em fevereiro de 64. É uma história, soa até um folhetim romântico, que ela pega os filhos, ela tranca os filhos no quarto, ela veda a porta, ela deixa lá dentro comida, ela deixa lá dentro água, ela toma uma dose de remédio muito alta, ela vai até a cozinha, liga o forno do fogão, deixa aberto e morre, né? E aquela morte fabrica o mito Sylvia Plath. Ela cresce no final das contas. Porque com a sua morte o casamento veio à luz, o seu escárnio, né, de relação homem e mulher veio à luz, os problemas, os maus tratos, a traição, enfim. E o feminismo viu nela uma figura muito potente, viu uma voz muito potente. Porque eu sei que sempre que alguém ganha fama após a morte, a gente sempre se pergunta, será que ela ia ser famosa se ela não tivesse morrido? Será que se ela continuasse escrevendo, ela ia cair no esquecimento? A gente não sabe. Mas a Sylvia Plath virou um ícone pop. Virou, de fato, um mito mesmo, uma figura mitológica. Aquele espaço que a pessoa ocupa de santidade pós-morte. E não dá para negar que ela se encaixa nesse padrão, né? Ela é charmosa, a figura dela é muito sedutora também. Tem um trecho também, um pedaço da vida da Sylvia Plath, que eu sinto, né, um momento mais triste, que ela tinha um prazer muito grande em se machucar através da escrita. Ela não se poupa em nenhum momento. Eu aprendi com ela que o artista que se poupa não está fazendo certo. Porque quando ela se agride com a escrita, ela é submundo, ela é sarjeta, ela é anarquia. Tem uma história interessante que quando ela se divorcia do Ted, vai para Londres procurar um apartamento, acho que ela vai sozinha primeiro, passa umas semanas lá na casa de um casal que era amigo deles, né, tanto do Ted quanto dela, que é o escritor Elder e sua esposa Suzette. E o Elder lembra que ela estava bem nesse período, ela estava mais leve. O Elder também escrevia, né? E ela deixa um poema para eles. Ela deixa um poema para eles chamado Papoilas em Outubro. Quando ela vai embora do apartamento, que ela arruma uma casa para morar, que ela vai pegar as crianças, ela escreve um poema lindo e deixa lá, em cima da cômoda para eles. E é maravilhoso. E a Cali vai ler pra gente. Esta manhã nem mesmo as nuvens entre o sol podem pôr estas saias, nem a mulher na ambulância, de coração vermelho a florescer assombrosamente através do casaco. Uma oferenda de amor, jamais pedida, nenhum céu, esmaiado e em chamas, pondo a trabalhar o seu monóxido de carbono, nenhuns olhos estáticos, em sentido sob chapéus de coco. Oh meu Deus, o que sou eu? Possam as últimas bocas gritar alto numa floresta de gelo num amanhecer,
de centáureas. Lindo demais, né? Ó meu Deus, o que sou eu? Possam as últimas bocas gritar alto, numa floresta de gelo, num amanhecer de centáureas. É muito sensacional isso, é muito sensacional. A Sylvia Plath também, ela se vinga com a poesia. Tem um casal, que eu esqueci o nome do cara, mas a mulher chamava Cia, que ela também era uma mulher que a Sylvia Plath admirava muito. Tinha nela um exemplo, gostava da beleza dela. E em algum momento ela descobre que o Ted estava com ela também, né? E ela escreveu no conto da coletânea Zé Susto e Bíblia dos Sonhos, tem um trecho muito incrível que ela fala assim: tenho um sonho que só meu, o meu único sonho, um sonho de sonhos. Nesse sonho há um grande lago translúcido que se espraia em todas as direções, demasiado vasto para que lhe veja as margens, se é que tem margens. Eu estou suspensa sobre as águas, no fundo do lago, tão fundo que eu apenas antevejo o movimento e o arfar das massas sombrias. Estão os dragões de carne e osso. É nesse lago que desagam os pensamentos de toda a gente. Regatos e sarjetas convergindo para um imenso reservatório comum. Olha no que ela transforma, sabe? Olha no que ela transforma a sua vingança pela sua relação, pela relação do Ted com a Assia. A Sylvia é isso, a Sylvia Plath ela é isso, ela mistura literatura, vida pessoal, ela mistura conflito e obra, ela mistura poesia e anseios e angústias e melancolia. É muito sensacional. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio pincelando Sylvia Plath e espero que tenha despertado o gosto por lê-la. Quem não conhece, quero agradecer muito minha amiga Cali Boreas. Conheço a Cali, conheço o trabalho dela, ela é incrível, ela escreve livros lindos. Ela é atriz, ela canta, ela dança, artista completa. Obrigado pelas leituras. E é isso, a gente volta semana que vem. Um beijo a todos.